Bom, antes de nós começarmos aqui a nossa conversa de hoje, eu vou começar contando uma história. O título da história é Penas ao Vento. Vamos lá. Conta-se que em certo tempo, em determinado lugar, um jovem proferiu um falso testemunho. Essa história estava cheia de meias verdades e se espalhou muito rápido, tomando proporções inimagináveis. O jovem se assustou com isso e foi procurar um velho sábio para pedir orientação e conselho. O velho sábio o recebeu e passou a ouvir cada palavra que o jovem falou. E perguntou para ele: você realmente está arrependido do que você fez? O jovem prontamente disse que sim e que até tinha pedido perdão para a pessoa, a vítima. O velho sábio, então, pediu para ele: pegue um travesseiro de penas, suba num alto monte e lá em cima solte as penas ao vento. O jovem, então, disse: só isso? O velho sábio disse que sim e que era para ele retornar no dia seguinte. Muito satisfeito com que ele havia cumprido o desafio, retornou ao velho sábio, todo feliz. Então o velho sábio, também claro, com toda a postura dele, falou: bom, então agora você está apto a cumprir a segunda parte do desafio. Volte lá, só que agora você vai na planície recolher todas as penas que foram lançadas, volte no saco, no travesseiro e traga-as para mim. O jovem olhou para ele meio assustado, sem entender nada, e disse: é impossível. Como que eu vou voltar e pegar todas as penas? Elas foram levadas pelo vento. E além do mais, eu nem sei onde algumas foram parar. O velho sábio respondeu: justamente, é a mesma coisa com as palavras proferidas nossas. É impossível reparar o dano de uma fofoca, o dano de uma mentira, o dano de um falso testemunho. O Senhor, Ele nos dá o perdão porque Ele é rico em misericórdia. Mas o mal que nós causamos com a nossa boca fica pairando no ar como penas ao vento. Por isso, nós precisamos tomar muito cuidado com as palavras que nós falamos. Precisamos pensar muito antes de falar algo contra alguém. Esse texto é de um autor desconhecido. É isso. Oh, Senhor Jesus. Graças ao Senhor, né, irmãs? Então,
o tema hoje da nossa conversa, né, é praticar um falar de vida e bênção no viver da igreja, né? Interessante que quando veio esse tema, né, para nós, eu fiquei pensando, nossa, é tão óbvio isso, né? Será que as irmãs vão querer ouvir disso? Parece ser tão, sei lá, né? Às vezes tem tantas coisas mais importantes para serem faladas, né? E aí, numa reunião de jovens, nós lemos um artigo do Jave, que o tema era o óbvio bem feito. Aí, nisso o Senhor já veio me dar um croque na cabeça. Eu falei, tá vendo? Presta atenção aí. O texto falava assim, né? Que foi entrevistado uma pessoa de sucesso, ele ganhou vários prêmios, né, da empresa dele, e perguntaram para ele, qual é o segredo do sucesso? E aí ele respondeu que o segredo do sucesso é o óbvio bem feito. Para nós, né, irmãs, aí vem, o que é o óbvio, né? Essa questão do falar. É óbvio isso. A gente sabe, mas a gente dá umas escorregadas bonitas, né? Eu, por exemplo, tenho que me policiar muito, às vezes, no meu falar. Mas aí me veio também aquele exemplo que a gente sempre ouviu, da construção de uma casa. Para você construir uma casa, você precisa de o quê? De uma base, um fundamento sólido, para depois lançar os alicerces. Então, a mesma coisa, essa questão do falar na vida da igreja, e que nós estamos... O tema é Ele me deu a vida da igreja, né? Então, a base, o fundamento para nós vivermos a vida da igreja é a maneira como a gente fala. E se isso a gente fizer bem feito, se nós nos policiarmos no nosso falar, com certeza nós teremos sucesso com o Senhor, né? Na vida da igreja. A nossa vida da igreja vai ser sempre o quê? Selada pelo Espírito, né? Graças ao Senhor. Então, para isso, a gente chamou, né, as irmãs. Então, está aqui a Dinim. A irmã Cris, né? Cristina. A Silvinha. E a irmã Silene. E eu, Paula, também. Amém. Obrigada, Paulinha. Quem nunca falou mal, quem nunca falou fez uma crítica e se arrependeu depois, né? Então, a gente tem vários tipos de falar, várias formas de falar que a gente tem que cuidar no nosso viver diário. O Senhor nos deu a vida da igreja, né? E na vida da igreja, o Senhor tem dado vários instrumentos, tem nos mostrado várias formas de propagar o Evangelho, de expandir essa vida. Pregação do Evangelho, a comportagem, as reuniões. E é o que a Paulinha falou, tudo isso não vale a pena se não tiver uma base de amor, né? Porque, afinal, a igreja sem Deus não é igreja, né? E Deus é amor. Então, nós temos que cuidar muito com o nosso falar, a forma que nós falamos, né? E para isso a gente vai ter hoje à tarde uma conversa gostosa aqui. Vamos mostrar alguns videozinhos aqui para dar uma descontraída. Então, vamos puxar o primeiro vídeo. Antes. Por favor, estou vendo que muitas irmãs já estão com papel e caneta na mão. Fiquem com papel e caneta na mão. Também com a Bíblia. Tem muitos versículos que nós vamos ler, mas também alguns nós vamos citar, porque são muitos. Eu fiquei impressionada como que tem muito versículo na Bíblia falando sobre isso. Então, anotem mesmo, tudo que a gente citar, até mesmo para a gente, como eu já falei, né, já ficar acordado, né? Ser dinâmico. Inclusive, toda a palestra hoje vai ser pautada em Tiago 3. Se vocês puderem pegar já Tiago 3 para dar uma olhadinha. Vamos lá, irmãs. Então, lemos o versículo 2, Tiago 3, 2. Amém. Quem achou, fala amém. Amém. Tiago 3. Versículo 2. Isso. Vamos ler todas juntas? Porque
Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, esse é o nosso sentimento, irmãs, começar com esse versículo 2. Todas nós tropeçamos, mas estamos aqui para ver o que o Senhor fala na sua palavra. E nós sermos iluminadas e ajudadas, porque todos tropeçamos, como o Tiago diz. Então, nós estamos na mesma condição aqui, só temos aqui a incumbência de conversar em voz alta com vocês e relembrar o que o Senhor nos diz sobre o assunto. Amém? Então, estamos no mesmo barco, amém? Amém. Então vamos ver o primeiro videozinho? Lembrando, irmãs, que é só um vídeo ilustrativo, tá? As meninas não vivem isso. E lembrando que também é ao vivo, e ao vivo acontecem essas coisas também. Pois é. Amém. Senhor Jesus. Amém. Interessante que a gente vem falar, né, com as irmãs, existe um temor muito grande, né? Porque agora, na verdade, nós vamos ser as primeiras a serem acobradas disso, né? Isso, então, é um peso bem grande para nós, né? Então, mas estamos juntas, irmãs. Irmã. Oi, tudo bem? Quanto tempo? E aí? Nossa, vai lembrando esses dias que a gente estava conversando sobre o Projeto Verão, lembra? Ah, é verdade. E eu lembrei que você falou que ia fazer e tal. E aí, você tá fazendo ainda? Então. Porque tá precisando um pouco, mas tudo bem. Nós tava falando em Projeto Verão aqui, eu olhei essa bolsa, achei ela bem bonita, mas ela parece ser uma réplica, assim. Não, é original mesmo. É original? É. Ah, tá, aqui parece réplica, mas... enfim, né? Então, tava passando no frente de uma loja que eu vi essa bolsa aqui, eu achei que era réplica, né? E eu vi uma loja de maquiagem. Ah, é? E eu vi que essa sua base esconde bem suas espinhas, né? Que você tem bastante, né? Então, aí eu lembrei que um dia você usou saia e você tem vasinho aqui, sabe? Varize. Dá pra você esconder com essa base. Você esconde seu vasinho. Não, tudo bem. Não precisa... Não. Vai na onde agora? Tô indo pra palestra. Da teste? Isso. Então, eu fiquei sabendo que você estava no terceiro ano do cursinho. Você conseguiu passar em alguma coisa? Não? Que situação. A gente quis trazer esse vídeo para dar um exemplo do falar displicente, que é aquele falar meio sem noção, quando a gente fala sem pensar. Às vezes não é nem por mal, mas o que às vezes a gente fala pode ofender e muito, né, a pessoa, né? É verdade, isso até já aconteceu comigo e as irmãs também têm alguns exemplos. Quando eu fico ansiosa, eu não consigo comer. Tem gente que come demais e eu o contrário, né, que também é horrível. Então, um tempo atrás, alguns anos atrás, eu fiquei muito ansiosa por uma situação e eu fiquei muito tempo sem conseguir comer direito. E eu emagreci muito, muito mesmo. Assim, eu estava me sentindo horrível. As calças ficavam todas largas e tudo mais. Assim, me sentia a pior pessoa, assim. E aí eu ia na reunião e acontecia assim de ouvir: irmã, você está bem? Você parece doente. A tua cara está tão horrível, está com olheira, tal. E eu já estava mal comigo mesma. Chegava o irmão, falava isso para mim, eu ficava pior ainda, né? Perdia todo o meu desfrute. Então, isso realmente acontece, né? Até a Silene também tem um exemplo, né? Bem, eu acho que como jovem, né, quando nós estamos solteiras e esperando, né, o prometido do Senhor, muitas vezes algumas irmãs chegam para nós, né? Então, mas você não tem namorado? Uau, até agora? Olha, cuidado, ainda não. E eu lembro, irmãs, que
eu sofri muito, eu demorei um pouquinho de casar, tá? E eu me identificava com o Salmo 42, quando Davi falava assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, enquanto todo dia me perguntam, o teu Deus, onde está? E eu ia desabafar com o Senhor, eu falava: Senhor, toda vez que alguém me pergunta isso, é como se alguém estivesse falando, onde está o teu Deus que não te deu um namorado ainda? A gente procura se guardar, fazendo tudo da vontade do Senhor, e vem alguém, puxa, mas você ainda, né? Então aquele salmo era muito, muito repetido por mim. E eu falava: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai cumprir sua promessa. Mas a gente tem que ter cuidado, irmãs, até às vezes numa pergunta a gente pode trazer uma tristeza muito grande para as irmãs, né, que estamos falando. Pois é, eu já presenciei um caso, já ouvi, né? A gente, na localidade, faz festa do amor para chamar os irmãos que faz tempo que não reúnem a virem, né, a voltarem a conviver. E pensa na situação, né? O irmão faz tempo que ele já não está indo, ele está machucado. Aí ele põe o pé na reunião, aí a primeira pergunta dele, ou ele ouve assim: nossa, turista, quanto tempo, né? Ou então assim, isso eu ouvi: para comer você vem, né? Então, assim, pensa na situação. Ele está igual o exemplo do bom samaritano. Ele está todo machucado. Aí ele entra na hospedaria e a primeira coisa que ele recebe é sal, né? Joga sal ou, sei lá, algo que vai doer mais ainda nele, né? Imagina a situação e o coração. Ele vai voltar? Não vai nem querer voltar. E ali já perdeu todo o desfrute dele, né? Então esses são os exemplos que é de um falar descuidado, é um falar displicente, que magoa os irmãos, né? E aí a gente pode ler juntas de novo Tiago 3 e 4, por favor. Amém? Amém? Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. O 4 também. Igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. É isso aí, irmãs. A nossa língua é pequenininha, mas pode causar grandes estragos. Sim, grandes estragos. Interessante que Tiago fala, né, que os cavalos precisam de freio na boca. E, às vezes, algumas de nós somos assim, muito desinibidas. E falamos com toda energia. E gostamos, às vezes, até numa roda de irmãs, assim, falar bastante. A gente fica procurando, né, assunto assim para desenvolver de uma maneira. Mas Tiago fala que a gente precisa de um freio. Interessante, né? O freio não só contém, mas o freio é importante para dar uma direção correta. Sim. Então, amém. Podemos, às vezes, nos sentir assim como esses cavalos, né? Cheios de força, juventude, né? Mas o Senhor fala, ó, cuidado, tem que ter um freio. Sim. E o outro exemplo é que também os navios, eles têm um leme. Enfim, o leme é uma peça muito pequena se comparado ao tamanho do navio, né? Aqui até fala, os navios enormes são guiados pelo leme. Às vezes o leme muda um pouquinho, um mínimo grau, e o navio já muda a rota completa. Então, nossa língua é um órgão tão pequeno, né, comparado com o nosso corpo, mas pode contaminar nosso corpo todo, pode mudar toda uma rota do nosso corpo. Sim, né? toda uma Então, rota. como é importante a gente tomar cuidado para qual caminho a gente está levando a nossa Amém, língua. sim, Né? verdade. Vamos então assistir outro vídeo? Oi, você me chamou? Oi, eu chamei sim. Você tava conversando com a fulana? Tá tudo bem com ela? Olha, eu acho que não era pra contar, mas assim, ela tá tendo problema de autoridade em casa. Senhor Jesus, O mentira. marido dela, assim, super manda nela. Ele acha que ele é o dono, assim, sabe? Justo ela que já teve aquele problema no casamento? Casamento? Você não sabe? Menina, antes dela reunir, ela já teve 2 maridos. 2 maridos? 2 maridos, e os 2 ela separou porque também tinha esse problema. Esse problema ela não conseguia receber ordem de ninguém. Por isso mesmo que ela se separou. Gente! Ai, também tem... Nossa, tem que te contar, menina. A sobrinha dela, sabe? A fulaninha. Nossa, a fulaninha começou a se envolver com o cara do mundo.
E ela, por isso que ela aparece mais na reunião. Não vai nenhuma mais conferência e eu acho que tem influência da tia, E viu? eu achava que o problema era o marido. Pois é, né? Não. As fulaninhas agora, ó, tá perdida no mundo. Nossa, me manda o Facebook dele, eu quero Eu vou mandar o Facebook dos dois maridos, você vai ver, procura lá. Menina, e vê a última coisa que o fulano compartilhou. Cara, por isso que ela se separou dele. Por isso. Nossa, vou procurar. Vou Tem que procurar procurar. então, tá bom? Tchau. Tchau. Amiga, o que você tá fazendo aí? Vem cá. Vou contar um segredo. Não, mas te contar um segredo aqui, mas é pra gente ajudar a pessoa que eu vou falar, entendeu? Orar, pra né? gente orar e tal. Sempre. Então, você lembra da fulaninha? A sobrinha da fulana, que teve 2 maridos? Eu não lembro, mas depois me manda um print. Tá, mano. Então, essa fulaninha, ela tava tendo comunhão com o irmão. Aquele irmão moreno, cabelo preto. Alto? É, ele. Ah, eu sei quem Você ela lembra é. dela? Lembra? Lembro, Então, lembro. você percebeu que ela não tá aqui, né? Você percebeu que ela Percebi. não tá nem no listão também. É, eu vi, ele tá meio sozinho. É. Uhum. Então, é que aconteceu. Ela tava tendo comunhão com ele, com esse irmão. Sim. E aí ela não contou pros pais dela. Mas eles fizeram alguma coisa? Então, eles proibiram dela de ir pra conferência. Entendeu? Por isso que ela não tá aqui, não tá lá. Porque eles têm medo dela fazer alguma besteira com o menino aqui. E aí, ontem eu vi esse irmão, ontem num especial, atrás do centro de convivência, com uma irmã, conversando, eles estavam. Conversando? Uma irmã muito bonita, assim. Loira? Loira, ela. Com cabelo grande. Aham. Liso, É. olho azul. Aham. Tem corpão? Tem. É, prima dele. Ah, então não tem nada a ver, né? Não, Não, mas essa situação deles é pra gente orar, entendeu? com certeza, a gente Tá, tem mas, que orar. mas não conta pra ninguém, porque conta só pra você e tal. Não, claro, a minha boca é um túmulo. As irmãs estão subindo do meu quarto. Vou ir, tchau, beijo. Tá, beijo. Ai, então é por isso que ela não veio pra essa conferência. Eu preciso contar isso agora pra minha amiga. Você não sabe porque a fulaninha não veio pra essa conferência de jovens. É. Alguém se identificou aqui? Ninguém, né? Por favor. O que está acontecendo aqui, irmãs? Né? Fofocas, uma contar para outra. Não, e o melhor não, vem cá, que eu tô contando só pra gente orar, né? Aham, sei. Ó. E outra não conta pra ninguém, né? Tô contando só pra você, não conta pra ninguém. Ó, isso nunca funciona, porque, querendo ou não, sempre tem a amiga da amiga, sempre tem uma melhor amiga, né? Então, fica sempre naquela, né? Só estou contando pra você. Aí outra pessoa, olha, só tô contando pra você. Pronto, já espalhou, né? A gente não precisa, eu acho que a gente não precisa falar muita coisa sobre isso. Essa questão da fofoca é igual quem já brincou de telefone sem fio. A gente sabe como que muda as coisas, né? No final, acontece a mentira, ela vai tomando proporções assim horríveis. E às vezes não é nem mentira, é até uma verdade, mas aquela coisa que a gente não deve passar para frente, né? É isso aí. Um exemplo, há muito tempo atrás, que eu ouvi e eu achei muito, assim, eu guardei no coração mesmo. Em Apocalipse fala da Nova Jerusalém, que ela desce do céu. E a descrição lá é que fala que ela tem um muro alto de jaspe. Aí você fica pensando, né? Mas olha só, né? A Nova Jerusalém, puxa, novo céu, nova terra, precisa de muro? Precisa. O Senhor lá, ele descreve um muro para mostrar a importância que o Senhor dá a isso. E aí a mensagem falava que nós precisamos ser esses muros, que quando vem a fofoca, quando vem o falar negativo, ou uma crítica a um irmão responsável, bate em nós, mas fica em nós. De mim não passa. Então, a fofoca ou, enfim, os comentários, eles podem até vir, mas de mim não passa. E o outro exemplo também é da areia do mar. O muro e a areia do mar, ele serve para dar limite, né? Então, a mesma coisa, quando vem uma onda, ela pode ser grande, mas na hora que ela bate na areia, ela volta
ela perde a força. Isso mesmo. Então, nós precisamos ser esses muros e ser como a areia do mar. Na hora que vem aquele falatório, barrou aqui, de mim não passa. Né? E outro exemplo, eu morava na região de Ribeirão Preto e lá tem muito canavial. E quando acontece incêndio descontrolado, é um problema. É um problema para eles mesmos, que prejudica. É um problema para a população, porque a fumaça, enfim. É um problema, né? E aí fala lá em Tiago, depois a gente vai ler, que é uma fagulha. Então, aquela palavrinha pode ser o mínimo, mas ela causa um estrago enorme, né? Na floresta também, quando acontecem os incêndios, acaba com o ecossistema, acaba com a vida. A vida, irmãs, acaba. A vida da igreja é a mesma coisa, com fofocas, falatórios. Às vezes você ouve, você nem conhece a irmã, você ouve de alguém, aí você já começa a ter um monte de preconceitos com ela, preconceitos e um preconceito, e já fica assim, né? E já, né? Pronto, acabou a comunhão, o fluir de vida, quando acontece isso, acaba, né? Essa questão da gente falar de pessoas, né, um exemplo, né? Se eu tenho um relacionamento amigável com a Janine, e vem a Silvinha e fala assim, nossa, Cris, você não sabe o que a Janine fez, o que ela falou. Eu posso continuar depois tendo um relacionamento amigável com ela, mas eu nunca mais vou olhar a Janine da forma que eu olhava antes, com admiração, com respeito. Então, isso corta também o nosso relacionamento com as pessoas. Isso é muito prejudicial e eu tenho certeza que o Senhor não se agrada dessas coisas. Né? É isso aí. Então, vamos ler Tiago 3, 5, todas juntas? Amém? Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Vocês também. Uhum. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Quando a gente estava tendo essa conversa, nós ficamos muito tocadas, irmãs, porque a conferência está falando da vida da igreja. E o que é a vida da igreja que os irmãos têm falado? É um ambiente onde nós estamos crescendo, onde nós estamos desfrutando do Senhor, onde nós estamos convivendo aqui umas com as outras. E o que acontece? A língua pode ser uma fagulha que põe fogo numa selva. O que é a selva? É um ambiente. Né? E, infelizmente, uma língua pode pôr fogo na igreja inteira. Sim. Né? Então, isso é um cuidado que nós temos que tomar entre nós. Amém. Sim, temos alguns versículos que vocês poderiam anotar, irmãs. São versículos muito, muito fortes, mas necessários para a nossa vida, para nos iluminar. Provérbios 11, 13, fala assim, o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Provérbio 19, 16a, não andarás como mexeriqueiro entre teu povo. E o Provérbios 20, 19, o mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Palavra Forte, clara, né? Que eu fiquei muito tocada com essas... Quando começamos a ver que a palavra fala muito sobre nossa língua, o nosso falar. Não é necessário que nós temos que inventar coisas para saber o que fazer ou não fazer com nossa língua. A Bíblia fala, porque é uma situação que existe entre o povo de Deus e Deus, que escreveu a Bíblia através dos homens, passou isso, como nós podemos conduzir-nos dentro da casa de Deus, entre o povo de Deus. Então, esses 3 versículos
Não sei se notaram, eu vou falar de novo. Provérbios 11, 13, Provérbios 19, 16 e Provérbios 20, 19. Fala o que o mexeriqueiro descobre o segredo. Quer descobrir os segredos, mas o que o fiel de espírito faz? O encobre. Os segredos, como a Paulinha falou, podemos ouvir até fofocas, mas não tem que ser descoberto e passado para frente. Nós que somos os fiéis e queremos ser os fiéis, podemos ser aquela praia que para ali e onda com tanta força volta ao lugar. Não tem que ir para frente, não tem que nos derrubar. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Andar entre o povo, espalhar. Não temos que fazer isso. E quando revela segredo, mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Eu gosto de falar, mas se eu abrir os lábios, o que eu vou falar? Essa é onde o Senhor quer falar com cada um de nós. Amém. Amém. Tem mais um videozinho, vamos ver? Oi, tudo bom? Quanto tempo, né? Tempo, sim. Como foi a reunião ontem? Então, isso aqui a Josi resolveu compartilhar de novo. E não foi compartilhar, né? Foi assim, 30 minutos com o microfone na mão. E os irmãos não têm coragem de tirar dela, né? Falou sobre a economia neotestamentária inteira, menina, acredita? Senhor. Mas, pelo menos, não foi aquele outro irmão. Porque aquele irmão, todo santo domingo, fica falando de negar a vida da alma. E eu acho que a gente já sabe, né? Negar a vida da alma, quem precisa é meu marido. Chega em casa de noite e acha que eu tenho que fazer tudo pra ele. Pô, eu passo o dia inteiro lendo e ele acha que tem que chegar em casa cansado do trabalho e ele tem que ter tudo na mesa ali, jantar de gala. Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, não. Falando em trabalho, como é que tá teu trabalho? Meu chefe, não pode falar mal do chefe, né? Não, a gente não tá falando mal de ninguém aqui, querido. A gente só tá comentando. Meu chefe, às vezes dá uma vontade de pegar o pescoço dele. Sabe o que ele faz? Ele manda, fala. E tudo que ele manda, ele não faz. Hipócrita. Entendeu? Hipócrita. Tá me chamando ali? Eu preciso ir, tá bom? Depois a gente Imagina, conversa amiga. mais. Tchau. Esse é um exemplo do falar crítico. Também da gente sempre reclamar de tudo. E claro, né? A gente sempre tem uma opinião. Eu tenho uma opinião muito forte. E às vezes a gente fala demais, né? Assim, e tem um falar muito duro em algumas questões, né? Que a gente precisa tomar muito cuidado. Vamos ler então Tiago 3:8. Tiago 3, 7 e 8. Opa, 7 e 8. Vamos lá. Amém? Vamos ler? Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Irmãs, vamos ler de novo esse versículo 8. Esse versículo é muito forte. Olha só, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, né? Acho que também a gente não... A gente sabe, né? Quando a gente está criticando. Isso... A gente sabe. Mas a gente precisa tomar muito cuidado. A língua é carregado de veneno mortífero. Mas a Bíblia é sábia. O Senhor é sábio quando Ele escreveu isso. E Ele sabe o poder que nós temos com o nosso falar. Nós realmente podemos matar uma pessoa. Vocês sabem de muitos casos que a pessoa, dependendo, ela ouve algo e ela realmente comete suicídio, né? Por bullying, ou por críticas, ou por um falar, né, que ela ouviu maldoso. Isso realmente, irmãos, é algo muito sério e que nós realmente precisamos tomar muito cuidado, né? E nós gostaríamos de ler alguns versículos com as irmãs.
Vamos ler. Tiago 4, 11 e 12. Já deve estar aí na página também. Poderíamos sugerir, para ficar mais dinâmico, as jovens, por exemplo, de 16 Isso. a 20 anos, levantarem e lerem esse versículo, por 16 a favor? 20 não. Vamos fazer assim, as jovens dessa ala para cá. Isso, vamos de pé, lendo Tiago Vocês 4, aqui. 11 e 12. Essa ala aqui, vamos lá, irmãs. Só essa ala aqui, ó. Só essa ala. Amém. Vamos lá? Amém. Irmãos, Não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? tu porém, quem és que julga o teu próximo? Olha só que forte, né? Essa ala aqui do meio, vamos ler Provérbios 6, de 16 a 19. De pé, irmãs. Todo mundo lê, mas essa ala levanta. Isso, essa Vamos ala lá. aqui. Deixa elas acharem. Provérbios 6, 16 até o 19. Provérbios 6, do 16 ao 19. Vamos lá. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Misericórdia, né, gente? Senhor Jesus, aqui fala que a sétima o Senhor abomina. E qual é a sétima? É aquele que semeia contenda entre irmãos. Senhor Jesus, o Senhor, Ele abomina isso. Ele fala assim que as mãos que derramam sangue inocente aborrece. Ou seja, semear contenda entre os irmãos é pior do que um assassino, né? Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É isso aí. Mas essa ala aqui, vamos ler 1 Coríntios 6, o 9, a segunda parte, 9b e o 10. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. 1 Coríntios 6, 9, segunda parte, 10. Começa no não vos enganeis. Não vos enganeis. Senhor Jesus. Nem maldizentes, nem mentirosos. Interessante que aqui, é igual que a Cris falou, todos estão em um mesmo nível. Não existe diferença para Deus. E esses aí, aqueles que praticam a mentira e os maldizentes, não entrarão no reino de Deus. Oh, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. E a última ala, vocês vão ter que falar bem forte. Isaías 59, de 1 a 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade.
Senhor Jesus, esse versículo de Isaías, irmãs, ele é muito forte. E muitas vezes nós nos perguntamos, o Senhor não ouve nossas orações? Eu acho que o Senhor está de mal comigo. E ele fala aqui, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido. Ou seja, o Senhor tem escutado as nossas orações. Mas por que Ele muitas vezes não nos atende? E a parte final fala, os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Gente, isso é muito grave, sabe? A nossa língua, nós temos visto que a nossa língua é um instrumento de poder. Só que o poder tem duas faces, o poder da morte e o poder da vida, né? E a gente só tem que ver como que a gente vai usar isso aí. Amém. E a gente vê, se a gente for parar para pensar, né? Quando que existiu o primeiro falar na Bíblia ou no universo? O primeiro falar foi o falar de Deus, né? Graças ao Senhor que nós temos um Deus que fala, amém? Aleluia. E quando Deus falou, Ele falou, haja luz, e houve luz. Ou seja, o primeiro falar foi um falar para trazer luz, né? Para trazer vida para esse universo. Né, irmãs, que esse seja o nosso falar, que nosso falar se espelhe no falar de Deus, né, num falar que traga luz para as pessoas. Né? E em Provérbios, no final de Provérbios, tem aquela passagem da mulher virtuosa. Eu imagino que todas nós aqui queremos ser mulheres virtuosas, né? Então, tem um dos aspectos da mulher, também fala sobre o falar. Vamos abrir em Provérbios, capítulo 31, vamos ler o versículo 10 e depois o versículo 26. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. E agora o versículo 26. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Amém. Ou seja, como que deve ser o nosso falar? Como que é o falar de uma mulher virtuosa descrito em Provérbios? Ela fala com sabedoria, né? E a instrução da bondade está na sua língua. Ou seja, ela fala palavras boas, palavras que instruem com amor, né? Ela traz luz para a vida das pessoas, traz bênção para a vida das pessoas. Assim que deve ser nosso falar, né? Um falar sábio, não um falar desmedido, um falar que critica, que traz morte para as pessoas, mas um falar que traz luz, que traz vida, que traz sabedoria. E tem um versículo em Provérbios, vamos abrir Provérbios 1, 7. Provérbios 1, 7. Né, que a gente viu que a mulher virtuosa fala com sabedoria. Como que nós podemos ter sabedoria? Está escrito aqui, o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, desculpa, só essa parte, só essa primeira parte. Então, o temor do Senhor é o princípio do saber. Ó Senhor Jesus, então que nós tenhamos esse temor ao Senhor. Assim nós vamos ser mulheres sábias e vamos poder falar essas palavras sábias para as pessoas. Amém. Amém. E nós conversando sobre esse assunto, nós até agora vimos só exemplos negativos quase, né? E a gente conversando, a gente ficou, puxa, mas quando a gente tem a experiência de um falar displicente, ou de uma fofoca, ou de um falar crítico, como a gente sente mal, não é, irmãs? E às vezes coisas mais sérias, a gente fala assim, puxa, como essa pessoa não teve o temor de Deus, de falar isso, né? E realmente, diante de tanta palavra aqui de Tiago, a gente fica, Senhor, me dá o seu temor. Eu quero ter o temor de Deus no meu coração. Amém. Mas o temor de Deus no nosso coração, irmãs, vem da gente conhecer o Senhor. Amém. E eu gostaria de testificar para vocês que quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu vejo quem eu sou. E quanto mais eu vejo quem eu sou, eu não tenho nada de me orgulhar. E eu preciso mais ainda do Senhor. Sim. E fui muito tocada um tempo atrás, quando o irmão Miguel relatou a experiência de Isaías 6. Eu gostaria de contar para as irmãs que Isaías chega ao capítulo 6, versículo 1, falando assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo.
O versículo 3 fala: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E Isaías relata que quando ele viu o Senhor, e ele viu que o Senhor era santo, ele chega no versículo 5 e declara: ai de mim, estou perdido. As irmãs não sentem até agora isso mesmo? Ai de mim, eu estou perdida. Gente, Tiago está expondo que a minha língua é uma fagulha que pode pôr fogo em toda uma selva. A palavra de Deus, através de Tiago, está falando que a minha língua é fogo, que é capaz de destruir e acabar com a existência da vida humana. A palavra está falando que a minha língua é um veneno mortífero. Senhor Jesus, são figuras muito fortes. E quando a gente depara com essa palavra, a gente sente como Isaías: estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas, irmãs, o final desse versículo diz: mas os meus olhos viram o Rei. Amém. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu creio que nós temos que, por um lado, buscar o temor do Senhor, buscar conhecer o Senhor, que quanto mais a gente ver o Senhor, mas nós vamos ter o temor dele em nosso coração. Amém. E também vamos nos conhecer. Sim. E saber que em nós não habita bem algum. Amém. Como diz o irmão na mensagem dessa manhã, nós temos o velho homem. Sim. E esse velho homem, ele vai estar aqui até nós sermos arrebatados. Então nós temos que despojar. Todo dia, despojar. Sim. Desvestir. Amém. E vestir do novo homem. Amém. Então, por um lado, tem essa coisa mais intrínseca, mais subjetiva, interior de cada uma de nós com Deus. Sim. Eu quero agradar o Senhor. Amém. Eu quero temer o Senhor. É isso que cada uma de nós temos que buscar. Por outro lado, nós temos um caminho, mas nós vamos chegar lá, né? Um caminho prático para que nós tenhamos um falar de vida e bênção. Amém. Vamos finalizar Tiago, então? Volta lá em Tiago 3. Amém. Senhor Jesus, eu vi o Rei. Senhor, eu quero te ver. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Amém. Que a Silene falou de Isaías 6, né, que a visão de Isaías. E em Isaías 5, se vocês voltarem um pouquinho na história, Isaías, antes, no capítulo 5, fala assim: ai dos que puxam para si a iniquidade, ai dos que mal chamam bem e ao bem mal, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, ai dos que são heróis para beber. Ele olhando os outros, só que quando ele vê a grandeza de Deus, no capítulo 6, aí que ele fala assim: ai de mim. Ai de mim. Vamos ler, Tiago. Senhor Jesus. Vamos lá, Tiago 3, 9 a 12. Amém. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, aqui fala que nenhum homem pode domar, certo? Mas o que diz a Bíblia no Novo Testamento? O fruto do Espírito é domínio próprio. Vamos Amém. falar? O fruto do Espírito é domínio próprio. Então, por um lado, eu tenho que ter o temor do Senhor. Por outro lado, eu tenho que me encher do Espírito. Amém. Quanto mais me encho do Espírito, mais o Espírito pode, Amém. em mim,
né? Eu com o Espírito domar a minha língua. Amém. E tem tantas coisas boas que a gente pode fazer com a língua, que nesse final de Tiago põe a língua como uma fonte. Olha que coisa boa, uma fonte de água doce. Uma fonte de água doce que traz refrigério, que traz consolo, que traz ajuda, que traz vida, não é mesmo? E outra figura positiva que ele usa é que a língua pode ser uma árvore que produz fruto bom. Então, quando a gente chega lá em Mateus, fala, a boca fala o que está cheio o coração. Sim. Então, para que a boca fale coisas boas, o coração tem que estar cheio de coisas boas. Amém. Irmãs, e como nós podemos nos encher do Espírito? Falando. Amém. Falando entre nós, com salmos, entoando, Amém. cantando, Amém. de coração ao É Senhor, isso aí. rendendo graças. Amém. Não é mesmo? Tantas coisas boas que nós podemos fazer usando a nossa língua, a nossa boca. E até mesmo, né, Dininha é impressionada com o versículo de Provérbios, né, Dininha, que fala aqui, palavras agradáveis. Tem um versículo, Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis são como o favo de mel, Amém. doces para a alma e medicina para o corpo. Amém. Quando falamos, podemos não falar coisas críticas, falar coisas que não edificam, até falar mentiras. Já essa parte negativa. Mas o Senhor fala na Bíblia também as coisas que podemos falar. Amém. E palavras agradáveis são doce para nossa alma e medicina para o nosso corpo. Amém. Você já imaginou que o que falamos pode fazer bem para nós e bem para os outros? Eu quero que eu falo não estraga a imagem dos outros, sendo maldizente, mas eu posso fazer bem para os outros, como falar, Amém. falando coisas que edificam. E também eu fico beneficiado porque vai fazer bem para minha alma. Eu não vou ficar deprimido falando coisas ruins, sempre reclamando, sempre criticando, que faz mal para mim também. Sim. E até para o meu corpo. A Bíblia está cheia de versículos falando o que podemos fazer com nossa boca, com nossa língua. E vamos ler mais um versículo, Salmo 126, versículos 1 e 2. Amém. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Então podemos encher nossa boca, o Senhor encher nossa boca com risos. E nós podemos falar essas coisas, declarando que o Senhor tem feito por nós. Amém. E isso vem, Ele me deu vida. Comece a falar de que Ele nos deu, vai encher nossa boca com risos. Vai fazer bem para a nossa alma e bem para o nosso corpo. Amém. Também, se a gente for pensar de toda a criação de Deus, o único ser vivente que fala é o homem. Né? Qual a importância que o Senhor deu para o homem para falar, né? A gente é a imagem e semelhança de Deus, então a gente fala. Então que a gente use a nossa boca para louvar, para agradecer, né? Para trazer coisas boas para o Senhor e para as pessoas, né? Amém. É isso mesmo. Irmãs, então agora nós temos uma dinâmica. Nós gostaríamos que as irmãs anotassem 3 coisas que nós precisamos fazer, ou o que eu preciso fazer, para que o meu falar seja de vida e bênção. 3 coisas que nós precisamos fazer, coisas práticas, para que o nosso falar seja de vida e bênção.
Isso é para a gente fixar mesmo. E que isso seja algo assim, faça como se fosse um compromisso ao Senhor. Senhor, isso eu quero fazer mesmo, para que o meu falar seja de vida e bênção. Mas isso aqui, igual no começo, né, que eu falei, né, do óbvio bem feito. Então, isso aqui são algumas práticas nossas, né, que realmente o Senhor tem avançado. A gente precisa avançar cada vez mais, né? Então, conversar com o Senhor, né? É gostoso assim, o dia todo, né? Eu tenho a prática assim de no dia a dia, a qualquer hora, parar e conversar mesmo com o Senhor. Às vezes até mesmo questão assim de não pedir, né? Pode falar. Não, eu queria saber, alguém se dispõe para falar a sua lista? O que anotou? Ali, a irmã, daqui. Ler mais a Bíblia. Amém. Exercitar a gratidão e louvar com hinos espirituais. Amém. Mais alguém? Estar no espírito, me policiar e não passar fofoca adiante. Amém. Nos colocar mais no lugar das pessoas, né? Amém. Antes de criticar. Servir mais, porque quando nós servimos, nós amamos mais. Amar mais é ter mais comunhão com o Senhor, né? Porque quando nós temos comunhão com o Senhor, nós nos limitamos a reparar nos outros, né? Nos importamos mais com a vida das pessoas. Amém. E invocar. É viver a vida da igreja, né? Amém. E acho que nossas irmãs, nós precisamos servir mais. Porque quando nós servimos, nós temos mais amor. Pelo fato de estar servindo, né? Amém. Então, a maneira de amar as pessoas é servir. Amém. Frase 1, Jesus te ama e eu também. Amém. Frase 2, Deus te abençoe. Amém. E frase 3, você é muito importante para Deus. Amém. As minhas frases, né, que eu ganhei. Pedir sabedoria, discernimento ao Senhor. Para ter o temor do Senhor, né? Encher nosso coração de paz, de alegria e de amor. Amém. Também tudo isso vem de Deus, né? Buscar se encher do Espírito de Deus. Com a palavra, com hinos, com invocar o nome do Senhor. Amém. Tinha uma última irmã. Irmã, venha ao meu encontro. Fica mais fácil. Amém. 3 coisas que mudam o nosso falar. 1, invocar o nome do Senhor. Amém. 2, pregar o Evangelho. Amém. E 3, trazer o reino. Amém. Obrigada. Uma das coisas que aprendi na vida da igreja, pelo compartilhar de irmãos, de um irmão, numa reunião de jovens, quando eu era adolescente. Ele falou, falar com o Senhor. Algo que eu posso fazer e falar com o Senhor. Minha língua posso falar com o Senhor. Falar com o Senhor a todo tempo. Eu gosto de falar. Amém. Mas eu falo com o Senhor primeiro. Eu falo, Senhor, eu te amo. Amém. Esse irmão compartilhou. Foi o irmão que escreveu muitos de nossos hinos que desfrutamos hoje. Entre aqueles... Foi o irmão Howard Higashi. Eu era adolescente em Los Angeles e ele cuidava de jovens. Que fala, guarda o Senhor meu coração. Esse é um dos hinos dele. E ele falou conosco para guardar seu coração, guardar seu falar. Do momento que você acorda de manhã, você antes de se levantar da cama, fala, ó Senhor Jesus, eu te amo. E eu comecei a praticar isso. E ele falou também, a última coisa, você fala, antes de dormir à noite, já deitado na cama, fala, Senhor Jesus, ainda eu te amo. Amém. É uma prática que eu comecei anos atrás, até décadas atrás, que ainda me dá vida e me dá uma intimidade com o Senhor. É algo que eu faço com minha língua, para falar com o Senhor. Durante o dia, quando eu tenho que reclamar, eu reclamo ao Senhor. Amém. Em voz alta. Então, claro, muitas vezes eu estou sozinha, mas eu fico resmungando ao Senhor. Eu boto todas as ansiedades e jogo para o Senhor, falando.
eu falo, Senhor, eu estou irritado. Fulano disse assim, Senhor Jesus, eu não gosto de ficar assim, eu não quero ficar assim, mas eu estou com raiva. Eu falo. E depois eu boto tudo por fora, o Senhor ouve. Tem um salmo que fala, eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e minha súplica. Mas isso ajuda, é saúde para a nossa alma. Porque senão fica corroendo por dentro. Em vez de reclamar com os outros, criticar os outros, eu falo com o Senhor. E o Senhor me vem socorrer. Outra coisa que eu faço é cantar. Amém. Eu gosto de cantar, mas eu canto aqueles corinhos. Corinhos, Senhor, eu te amo. Algumas vezes eu invento corinhos que eu só cantando com o Senhor. E é um hábito bom que torna-se uma alegria, porque podemos encher nossa boca com coisas boas. Amém. Então, essas são 2 dicas que eu desfruto muito até hoje. Pessoas, quando me veem hoje no carro, que tem que dirigir muito por morar aqui na estância, tudo é distância. Então, eu tenho que ir no carro para ir. Eu tenho muito tempo para falar e cantar ao Senhor. Amém. E é uma coisa que eu desfruto, que o Senhor é meu grande amigo. Eu posso contar para Ele. Amém. Irmãs, vocês podem colocar a tela do... Isso, obrigada. Então, irmãs, eu queria ler junto com vocês. Vamos lá. O óbvio bem feito. É óbvio que a gente precisa conversar com o Senhor, né? Então, vamos lá. Conversar com o Senhor. Cantar ao Senhor. Louvar ao Senhor. Agradecer ao Senhor. Agradecer às pessoas. Elogiar. Ler a Bíblia em voz alta. Ler livros espirituais com amigas, ouvir mensagens, ter um caderno de bênçãos. Senhor, cantar, conversar e cantar, a Janine já falou bastante, né? Cantar de todo o coração, irmã, sabe? Esse é um sentimento que eu tenho tido muito forte nesses tempos, que muitas vezes a gente canta distraidamente. Não sei se vocês já perceberam, está lá lavando louça, a gente está cantando, mas sem sentimento nenhum, né? Então a gente tem que cantar hinos, os cânticos espirituais de todo o coração para o Senhor. Isso está em Efésios 5. Amém. De todo o coração, né? Agradecer, louvar ao Senhor, mesma coisa, cantar, louvar. Quando a gente louvar o Senhor a qualquer momento. O Senhor, olha que sol lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Criador poderoso, o Senhor é maravilhoso. A gente pode louvar o Senhor a qualquer momento. Agradecer ao Senhor, a gente comentando desses pontos. Esses pontos são só algumas dicas, tá, irmãs? Tem várias outras coisas que dá para fazer. A gente lembrou da história dos 10 leprosos, né? O Senhor curou os 10, e quantos voltaram para agradecer ao Senhor? 1. Né? Então, isso, às vezes nós nos esquecemos. O Senhor tem feito tantas coisas boas para a gente, e às vezes a gente se esquece de agradecer ao Senhor. Né? Agradecer às pessoas, né? Eu acho que um obrigado nunca é demais, não é verdade? Elogiar. Irmãs, a gente tem muita coisa para elogiar umas às outras, não é verdade? Então, ao invés de começar a olhar os defeitos, vamos olhar as qualidades das pessoas, né? Falar uma para as outras. Amém. Ler a Bíblia em voz alta, isso os irmãos falaram bastante. Ler os livros espirituais com amigas, fazer reuniões de leitura de livros. Isso edifica a nós também, edifica a igreja. Né? Lá em São Paulo a gente teve uma experiência de começar reuniões de jovens às quartas-feiras, e antigamente tinha uma reunião de jovens, e isso há 2 anos atrás tinha uma reunião de jovens. E São Paulo é muito grande, e começamos lendo livros, lendo, compartilhando, e hoje a região de São Paulo tem 7 reuniões às quartas-feiras, em várias regiões, e o Senhor tem acrescentado, tem edificado cada vez mais esses jovens, fortalecido e alegrado esses jovens de estar juntos, sabe? Ouvir mensagens. Hoje, graças ao Senhor, a gente viu o testemunho dos irmãos que moram em outros países, ouvindo as mensagens das conferências. Isso nos ajuda muito. A gente tem o canal do Instituto Vida para Todos, né? A gente pode acessar a qualquer momento, em qualquer lugar, ouvir as mensagens. E ter um caderninho de bênçãos, né? Se vocês puderem ter um caderninho,
todas as coisas que o Senhor tem feito por nós, a gente anota lá. É a resposta de pedido de oração. Amém. A gente anota lá. Alguma coisa que a gente ouviu na mensagem, que nós ganhamos também, anota lá. Vocês vão ver que vai faltar caderno. Amém? Amém. O objetivo da dinâmica é para que cada uma veja na sua experiência realmente aquilo que pode mudar, que pode ajudar o nosso falar mudar. Então vamos colocar esses itens que nós anotamos diante do Senhor. Amém. Vamos ter uma oração juntas agora? Todas em pé, por favor. E vamos orar juntas. Amém, irmãs? Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Diante da sua luz. Diante da sua luz. Eu vejo que nada sou, Senhor. Eu vejo que nada sou. Eu sou uma pessoa de lábios impuros. Eu sou uma pessoa de lábios impuros. Oh, Senhor, eu tenho essa natureza. Oh, Senhor, eu tenho essa natureza. Do velho homem em mim. O velho homem em mim. Mas, Senhor, eu quero dizer hoje. Mas, Senhor, eu quero dizer hoje. Que eu quero praticar. Que eu quero praticar. Despojar do velho homem. Despojar do velho homem. Vestir do novo homem. Vestir do novo homem. Que todo o meu ser. Todo o meu ser. Esteja debaixo do seu senhorio. Seja debaixo do seu senhorio. Porque tu és o meu Senhor. Porque tu és o meu Senhor. Eu quero te agradar. Eu quero te agradar. O meu falar. O meu falar. Não seja como a língua que é fogo. Não seja como a língua que é fogo. Não como a língua que é fagulha. Não como a língua que é fagulha. Nem como veneno mortífero. Nem como veneno mortífero. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mas que a minha língua seja bênção. Mas que a minha língua seja bênção. Seja uma fonte que jorre vida. Seja uma fonte que jorre vida. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado porque eu sei que o Senhor já me perdoou. Obrigada porque eu sei que o Senhor já me perdoou. Todas as minhas falhas. Todas as minhas falhas. Mas eu estou aqui, Senhor. Mas eu estou aqui, Senhor. Para te dar graças. Para te dar graça. Porque eu posso começar de novo. Porque eu posso começar de novo. E ter um falar de vida. E ter um falar de vida. E bênção. E bênção. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Que as palavras da minha boca. Sim, que as palavras da minha boca. E o meditar do meu coração. Meditar do meu coração. Sejam agradáveis. Sejam agradáveis. Diante de ti. Diante de ti. Ó Senhor. Jesus. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Tá mais lento. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante da presença, ó Senhor. Algumas irmãs vão distribuir uma lembrancinha enquanto vamos cantando esse hino. Vamos lá. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis à sua presença, ó Senhor. Ó Senhor. Ó Senhor. Ó Senhor. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis de tua presença, ó Senhor. Amém. Meditar. Ainda não terminou, irmãs. Espera um minutinho. Irmãs, que realmente o nosso falar sejam essas penas ao vento, só que de uma maneira positiva, jorrando bênção, jorrando vida. E da mesma forma que o falar negativo ele fica, o falar de bênção ele também fica. E isso vai gerando cada vez mais bênção. Ó Senhor Jesus, que realmente o Senhor continue nos abençoando. Irmãs, Jesus é o Senhor.